E como que seria um termômetro para a pessoa que está se alimentando e tem um problema articular? Então, por exemplo, tomou um chopp, comeu uma pizza, ela vai começar a ter mais reação articular? Como é que seria um termômetro para saber se o que ela está comendo está sendo ou não prejudicial? Essa pergunta é uma pergunta genérica, porque eu busco sempre trabalhar. Eu acho que a vida ela é feita de equilíbrio, a gente tem que ter equilíbrio e moderação. Eu penso que são 2 palavras extremamente importantes em todas as áreas da vida, na nutrição também é assim. E quando a gente tem um paciente com problema articular, eu tenho que olhar para ele de forma individualizada, entender se ele está com uma dor articular, isso é agudo, isso é crônico, para que eu possa estabelecer a frequência do consumo de alguns alimentos que podem ser inflamatórios, Uhum. né. Então, é muito difícil falar: "Olha, uma pizza e uma cerveja aos sábados, às sextas-feiras, pode piorar um processo inflamatório de um paciente que está com artrose". Porque eu tenho que conhecer esse paciente, eu tenho que entender em que momento ele se encontra, e muitas vezes no consultório é preciso começar de uma forma um pouco mais restritiva para tirar esse paciente o paciente dessa fase mais aguda, e depois a gente trabalha a estruturação do planejamento alimentar, para que ele possa eventualmente consumir a pizza, a cerveja. Então é muito difícil eu virar e falar: "Olha, todos os pacientes com artrose não devem consumir pizza ou cerveja". Uhum. Mas também eu não estou falando que podem, a gente precisa encontrar um meio termo, Meio termo. É o dependendo bom de senso, cada né? caso, o bom senso. Bom Tem uma senso, é. frase que é: "Tudo posso, mas nem tudo me convém". A gente tem que Aham. entender o momento para saber o que que aquele paciente precisa naquele momento. E não é que você não deve comer alimentos que são inflamatórios para o resto da sua vida. Você deve comer com moderação, evitar o máximo possível e fazer o contraponto, comendo muito mais daqueles que são anti-inflamatórios e a maior parte do tempo, né. Uhum. Não são as exceções que levam ao problema, é o que você faz repetidamente, Que é a vai gravando. constância naquele hábito, seja ele bom ou ruim, que vai determinar qual vai ser o resultado que você vai ter. E desses alimentos todos aí, quais você conseguiria elencar os 5 ou 10 principais que causam problemas pra gente, que são muito comercializados? Eu posso só explicar sobre os tipos de Sim, claro. alimentos, que eu acho que isso vai ser um divisor de águas para quem está nos assistindo. Nós temos, tipos de alimentos. Os alimentos in natura, que são os alimentos frescos ou minimamente processados. Então, frutas, verduras, legumes, as carnes, ovos, leites, que encontramos em feiras e em alguns mercados, né. Então, in natura ou minimamente processado. Nós temos os alimentos processados, que são esses alimentos que têm parte de alimentos in natura, mas vai para a indústria alimentícia para ter aí, uma maior durabilidade, tempo de prateleira, tem adição de conservantes, aditivos como sódio, às vezes um pouquinho de açúcar, mas ele está ali no meio Uhum. termo. E nós temos os ultraprocessados, que são os alimentos que têm a maior parte da composição de substâncias químicas. Pode até ter um alimento in natura, mas tem muita gordura hidrogenada, açúcar, sódio, eh, substan aditivos químicos corantes, conservantes, emulsificantes, que são substâncias que são muito inflamatórias e que também aumentam o risco de câncer. Então, nós temos essas 3 categorias de alimentos, tá. Vamos exemplificar? Eu tenho uma maçã, que é um produto in natura ou minimamente processado. Eu tenho uma compota de maçã que teve um pouquinho de adição de açúcar, tá ali na prateleira, mas é maçã ainda ali com fibra, com um pouco de nutriente, porque parte se perde. E aí eu tenho uma bala de maçã que não tem nada de maçã, tem um monte de açúcar e de aditivos. O que que nós devemos evitar ao máximo quando vamos ao mercado? Os ultraprocessados, que são esses alimentos cheios de substâncias que são inflamatórias. E aí entra o açúcar, a gordura hidrogenada, os alimentos ricos em farinhas também, o leite para algumas pessoas também pode ser inflamatório. Uhum. Então o ultraprocessado, ele deve ser consumido o mínimo possível. O processado com moderação e a base da nossa alimentação deve ser com alimento in natura e minimamente processado. Então, elencando alimentos, eu falo sempre sobre o açúcar, o álcool, as farinhas brancas, gordura hidrogenada.
Uhum. que a gente encontra muito em produtos ultraprocessados, e esses aditivos químicos que também estão em produtos ultraprocessados, que têm derivados de petróleo, tem, substâncias, Meio bizarro, né, o que a gente vê lá. todos aqueles códigozinhos que tem em letras bem miúdas ali no rótulo das embalagens de produtos industrializados, eles são altamente tóxicos, possuem disruptores endócrinos que mexem com toda a parte endócrina, por isso que a gente vê tantos casos de infertilidade hoje em dia. Então, ultraprocessados, eventualmente, exceção. Minimamente processado é a base da nossa alimentação. E os processados, a gente vive num mundo corrido e às vezes a gente precisa recorrer a eles, mas fica ali no meio termo.